Romanos capítulo 5, do verso 15 em diante, do 15 ao 21, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto está falando aquilo que nós entendemos como uma doutrina básica para nós. Através do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Todos, sem exceção. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Todos. Não existe ninguém sobre a face da terra que possa afirmar: eu não tenho pecado, igual o presidente Lula fez em um dos seus mandatos, quando ele tomou a hóstia sem se confessar. Ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode dizer: eu não tenho pecado. Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa contra a santidade de Deus e contra a verdade de Deus. Todos nós somos pecadores. Nós que estamos aqui sentados nas cadeiras, nós que estamos aqui de pé, que estamos do lado de fora, quem está lá no Largo da Ordem agora no bar, tornando caneco, e quem está lá no mosteiro, sei lá onde, sem exceção, todos nós somos pecadores. O budista é pecador, o muçulmano é pecador, o católico é pecador, o evangélico é pecador, o ateu é pecador. Nenhum de nós escapa. Todos nós somos pecadores. Todos nós. O versículo 20 fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi dada para trazer a ofensa à tona. Porque quando a gente olha para a lei de Deus e a palavra de Deus, nós descobrimos algo: nós não estamos de acordo com ela. Porque ela diz que nós temos que preencher alguns requisitos que nós não preenchemos. Todos nós somos pecadores. Nós descobrimos isso porque a Bíblia fala para nós. E aí nós descobrimos que nós estamos tudo tomado de pecado. Mas onde abundou o pecado, porque teve muito pecado sobre a face da terra, superabundou a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Se o seu pecado foi grande, a salvação e o perdão por meio de Cristo Jesus foram maiores ainda. Mas a gente só alcança esse perdão, esse alívio, esse renovo, através da fé em Cristo Jesus. Não existe outro homem através do qual importa que sejamos salvos. Não tem outro. Não tem outro. Às vezes nós não conseguimos imaginar muito a questão da eternidade, do inferno, do que vai acontecer depois.
Mas nós não precisamos pensar nem no inferno para pensar que nós precisamos de salvação. Porque às vezes a nossa vida é um inferno. Porque a gente vive pesado por causa da culpa das coisas erradas que a gente faz. A gente vive tomado de dor e de angústia por causa das más decisões da nossa história e do nosso passado que nos atormenta. A gente precisa de Jesus, gente, em primeiro lugar para salvar a gente da gente mesmo. E da nossa própria história, que é dura demais. O nosso passado nos feriu profundamente e ninguém aqui é exceção. Todo mundo foi machucado pelo passado. Todo mundo foi machucado pela criação. Todo mundo foi machucado pela família e pelas pessoas em quem confiava. Sabe por quê? Porque nós estamos cercados de pecador. Não tem jeito da história ser de outra maneira. Mas através de Cristo Jesus nós temos perdão dos nossos pecados e nós temos a cura de Deus para a nossa alma. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não tem outro, gente. Tudo que nessa noite nós precisamos é confiar no Senhor Jesus e entregar o nosso coração para Ele, para a gente poder subir leve por essas escadas. Você não precisa deixar o seu dízimo aqui, você não precisa deixar a sua roupa aqui, você não precisa mudar de tatuagem, de roupa, tirar o brinco. Você só precisa crer que a sua única esperança é o Senhor Jesus Cristo. E que tendo fé nele, o seu coração vai ser renovado e restaurado. Através de um homem só, o pecado entrou no mundo e todos se tornaram pecadores. E através de um único homem, a salvação transcorre para a justificação, que é através de Jesus. A única pessoa que a gente precisa que seja perfeita na nossa vida é Jesus. Não precisa de mais ninguém. Não precisa nem que você seja perfeito. É só dele que você precisa. Eu queria que você refletisse, junto comigo, no paralelo de Jesus e Adão. Pode ir para os versículos. Então nós temos de um lado Adão, o primeiro homem. E nós temos de outro lado Jesus, o segundo homem. Gênesis 3, 6 ao 12 fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A primeira marca do Adão, que é a nossa natureza humana, nós herdamos essa natureza, a gente acabou de ler isso. A primeira marca da natureza adâmica, todo homem nasce com essa natureza, homem e mulher nasce com essa natureza. Davi fala isso já logo nos Salmos. Em Salmo 51 ele fala assim: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu nasci eu já era um pecador. A natureza pecadora de Adão já estava em mim, é minha natureza pecadora. A primeira marca da natureza adâmica é essa. Como é que está lá? Ele foge, volta. Não, eu quero a escala. O gráfico, isso. A primeira marca da natureza de Adão é que Adão foge da responsabilidade. E a gente é desse jeito. Deus chega para Adão e fala: Adão, cadê você, cara? A gente se encontra todo dia no jardim, onde é que você está? Ele: Deus, eu ouvi a sua voz e eu fiquei com vergonha, porque eu estou pelado. Ele disse: quem falou para você que você estava pelado, Adão? Ele falou: eu vi, né? Agora eu sei. Ele comeu da fruta. Ele começou a enxergar maldade onde não existia. Era tudo puro. Não existia pecado. Ficar pelado não era pecado, gente. Você viu? A culpa do Adão. Agora você tem que usar roupa.
Não tinha nada de errado. Mas depois que o pecado entrou no mundo, Deus pergunta: da onde isso? Aí a resposta de Adão é: oh Deus, essa mulher aí que o Senhor deu para mim, a culpa é dela, ela me deu esse fruto. Primeira marca que a gente tem na nossa natureza pecadora é que a gente foge da nossa responsabilidade. Isso está intrínseco a nós. A gente nega até o fim. A gente é profissional em negar a existência do nosso erro. É só casar para você descobrir. Não. Vamos voltar um pouco. É só você fazer um filho. 3 anos. Não existe ninguém na casa. Só o menino. Só o menino. Você vai tirar um cochilo quando você acorda. Você olha lá em cima da mesa. Tá o pote de Nutella vazio e uma colher. Ô filho, o que aconteceu aqui? Não sei, pai, tô vendo TV. Filho, foi você que comeu a Nutella? Não, pai, não fui eu não. Foi a mamãe? Foi a mamãe. Então tá bom, ué. Sua esposa chega em casa. Amor, você que comeu a Nutella, deixou em cima da mesa ali a colher daquele jeito, o pote vazio? Não fui eu não, amor. Eu saí e não tinha nada ali. Filho, você comeu a Nutella, filho? Não, pai, não fui eu não. Foi a mamãe. Aí você traz a mamãe, você coloca a mamãe na frente deles, fala: mamãe, foi você? Não. Filho, só existem 3 pessoas nessa casa. Eu estava dormindo. Sua mãe disse que não foi ela. Não, pai, não fui eu. Gente, de duas uma, ou o pai ele é sonâmbulo, ou o filho é mentiroso. A gente sabe que o filho é mentiroso, né? Que é pecador desde que nasce. Já nasce profissional. O Pedro deve aprontar umas. Se você perguntar para ele lá, ele não vai falar nada, né? Sabe por quê, gente? A gente já nasce assim. A gente é profissional em fugir da responsabilidade da gente. Essa é a primeira marca que existe em nós. Só que aí, nós somos resgatados por Jesus, que é o segundo Adão, o último Adão. É um novo tipo de homem, um homem perfeito. E a marca de Jesus é diferente. O texto de Isaías diz para nós: desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, ao contrário de Adão, que é profissional em fugir da sua responsabilidade, ele assume a sua responsabilidade e a nossa também. A grande marca de Cristo, o novo tipo de homem, é que ele assume a responsabilidade não só dele, mas a nossa. Ele leva sobre ele os nossos pecados. Enquanto Adão está fugindo e falando: não fui eu, Jesus está falando: não fui eu, mas pode mandar para mim que eu pago a conta. Segunda marca que nós vemos nesse Adão, que somos nós, a nossa natureza pecaminosa, é um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram até o governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Segunda marca: quem não assume responsabilidade vive tomado de remorso. Quem foge da responsabilidade dos seus próprios erros vive cheio de remorso. Isso aconteceu com Judas.
Ele foi tomado de remorso, não de arrependimento. E aí quando cai a ficha dele, mas ele não quer assumir na verdade o tamanho do erro que ele cometeu. Aquilo começa a consumir ele por dentro. E ele tenta voltar atrás, mas é tarde demais. E ele cheio de remorso vai. E ele não se arrepende, ele não acredita que existe perdão. Ele não acredita que Jesus é gracioso, apesar de conhecer Jesus pessoalmente. E aí ele vai se enforcar, porque para ele não existe dor maior do que o remorso pelo erro que ele cometeu. Segunda marca de Jesus e da nova natureza. A gente vê em Jesus, no ministério dele, Marcos capítulo 1 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o evangelho. É o arrependimento. É quando Deus olha para nós, Jesus olha para nós, Ele vê os nossos pecados e Ele fala assim: se arrependa, essa é a boa notícia. Se você se arrepender, existe perdão para você. Você não precisa ser consumido pelo remorso dos erros que você cometeu no seu passado. Existe perdão para você, não importa quão dura tenha sido a sua decisão. Esses dias aconselhei um cara que estava divorciando. Ele falou assim para mim: eu vou dizer a verdade, eu casei só para transar. É só por isso, e foi um inferno o casamento. E eu me arrependo. Enquanto eu ouvi o que o meu pastor falava para mim, dava tudo certo na minha vida. Depois que eu decidi fazer o que eu queria só e não ouvi mais ele, começou a dar tudo errado. Ele falou para eu não casar, eu casei. E eu casei porque eu queria transar, é isso. E agora deu tudo errado. Você precisa ter muita coragem para assumir isso aí. Fala assim: eu joguei uma boa parte da minha vida no lixo porque eu tomei uma decisão errada. Isso é arrependimento. Isso é seguido de alívio. Porque o cara que tem coragem de se enfrentar e assumir ele mesmo e olhar para a natureza pecadora dele e falar assim: eu fiz esse negócio, ele é alguém que vai encontrar o renovo de Jesus. Mas aquele que vive negando os erros que cometeu é consumido pelo remorso. Terceira marca da natureza adâmica. A primeira é que ele foge da responsabilidade. A segunda, ele vive cheio de remorso dos erros que ele comete na vida. A terceira, ele vive cheio de medo da descoberta. Ele tem medo que as pessoas descubram o pecado dele. Mas quando a gente olha para o estilo de vida de Jesus, a gente vê alguém que assume a responsabilidade. A gente vê alguém que vive arrependimento. A gente vê alguém que tem coragem para tomar a cruz em público. Tem texto aí? Não. Não tenho de tomar a cruz? Então pode voltar. Mas ele não tem o texto. Mas Jesus fala assim: se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa entender uma coisa. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Tomar a cruz é algo que acontece não com todo mundo que foi condenado para a morte. Porque o cara que era condenado à crucificação, ele ia ser crucificado de qualquer jeito. Mas ele não levava a cruz do lugar onde ele era preso até o lugar que ele era crucificado. Ele não levava. Porque ele passava o caminho inteiro falando: eu não cometi esse crime, eu não cometi esse crime, isso é injusto comigo, eu não cometi esse crime, eu estou sendo condenado injustamente. Só carregava a cruz do lugar onde era preso até o lugar da crucificação o cara que assumia publicamente e falava assim: eu realmente cometi todos esses crimes dos quais eu sou acusado. E aí ele falava: essa cruz é minha, eu tomo para mim. A culpa é toda minha, a responsabilidade é minha. Eu vou levar ela por todo o trajeto, porque eu fui culpado mesmo. Sabe o que Jesus está falando quando ele fala de tomar a cruz e seguir ele? Ele está falando de se arrepender, ele está falando de assumir responsabilidade, mas ele está falando de assumir em público os erros dele e não fingir como se a vida dele tivesse toda certa quando está tudo errado. Porque o cara que ia levando aquele toco de madeira gigante onde ele ia ser assassinado, todo o trajeto ele estava dizendo para todo mundo que estava assistindo assim: eu realmente cometi todos esses crimes, eu não tenho vergonha de assumir, eu vou ser verdadeiro, embora seja vergonhoso tudo que eu fiz, eu fiz. É isso que Jesus está falando. Ele está falando: se você quiser me seguir, você precisa tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz significa: realmente eu cometi tudo isso e eu não vou mentir. Eu não vou mentir.
Eu tenho coisas que eu nunca contei para ninguém. E eu preciso de ajuda, porque eu estou tomado de culpa. Eu assumo os meus pecados. Gente que faz isso é gente que tem coragem de tomar a cruz, que não vive com medo da descoberta. Durante muitos anos eu tive medo que os meus pais e as pessoas ao meu redor descobrissem algumas coisas que eu fiz no passado. E eu vivia oprimido pelo medo. Gente que tem coisa para esconder, vive oprimido por Satanás de um jeito que não dá nem para a gente explicar. Porque tem medo o tempo inteiro, não tem paz. Gente que não assume seus erros não tem paz. Esse é o Evangelho de Jesus. Quarta coisa que a gente vê é que a natureza adâmica, ela, além de fugir da responsabilidade, além de viver carregado de remorso, além de ter medo que as pessoas descubram o seu pecado, ela também vive uma vida de murmuração, reclamação. Volta, meu filho, calma aí. Inimizade e amargura. Murmuração, inimizade e amargura. Por quê? Como ela nunca assume as responsabilidades dela, a culpa é sempre dos outros. Então ela vive reclamando de tudo. Qualquer coisa gera inimizade. E ela tem mágoa com todo mundo. Então não consegue perdoar ninguém. E às vezes a pessoa não tem nem culpa, mas ela está magoada com a pessoa. Lamentações tem algo muito profundo para dizer para nós. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esse é o estilo de vida de Jesus. Volta lá. E esse estilo de vida, em vez da pessoa viver tomada de inimizade, de amargura, sempre reclamando de tudo, ela vive uma atitude diferente. Ela vive uma atitude de humilhação e de quebrantamento. Em vez dela reclamar de todo mundo, ela se queixa dos seus próprios pecados diante de Deus. Sabe qual que é o nosso problema, gente? O nosso problema não é que nós somos pecadores. O nosso problema é que nós somos orgulhosos demais para assumir os nossos pecados e pedir ajuda para Deus e para as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Esse é o nosso problema. Que a gente é tentado, mas a gente é tão orgulhoso que a gente não divide a tentação que a gente está passando. Aí a gente peca. Porque se a gente fosse inteligente, a gente fazia o que Jesus fala. Que quando Jesus chega na última ceia, ele junta os apóstolos e fala assim: vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Jesus confessava todo tipo de tentação para os apóstolos. Quando Jesus se sentia tentado sexualmente, ele confessava. Quando Jesus se sentia tentado financeiramente, porque Jesus não tinha nada, ele só multiplicava para os outros, não para ele mesmo. Quando ele se sentia tentado a prover para ele mesmo, ele compartilhava, falava assim: vocês precisam orar por mim, gente. Não é isso que aconteceu no Getsemane? Pedro, Tiago e João, vem vigiar comigo, porque eu estou tentado a não abraçar a cruz e não morrer pela humanidade. Vocês precisam estar comigo aqui, porque eu estou sendo tentado pelo diabo. Vai ser difícil demais me separar do Pai. Vai ser doloroso demais. Vocês oram comigo, porque a dor vai ser muito grande. O nosso problema não é que nós somos pecadores, mas é que nós somos muito orgulhosos. E nós queremos lidar sozinhos com os nossos pecados. Irmãos, é por isso que nós vivemos cheio de amargura na nossa história. Do que você está se queixando? Lamentações diz para nós. Você está reclamando é de quê? Todos os problemas da sua vida são culpa sua mesmo. Não é culpa dos outros, a culpa é sua. Porque você é um pecador miserável. Não consegue reconhecer a grandeza de Deus, ser grato a Deus, as bênçãos de Deus. Aí você fica fazendo que nem Adão. A culpa é da mulher, a culpa é do homem, a culpa é do pastor. Todo mundo aqui na liderança dessa igreja é uma grande bênção, apesar de todas as suas falhas. Mas tem gente que só sabe viver para falar assim: porque o pastor não me procura, porque o líder de não sei quem não me procura. A culpa é da gente mesmo quando a gente não anda com Deus. A culpa não é de ninguém, é nossa. Quando Adão faz tudo errado, a culpa é dele, não é da mulher. Mas como a gente nunca assume, a gente fica botando a culpa nos outros. A Ana tem defeito. Ela tem, eu conheço ela. Eu ando com a Ana há 3 anos, eu conheço muitos pecados dela, não todos. Ainda tem muitos para descobrir. Conheço muito pecado do Sérgio. Caminho com o Sérgio há 3 anos, já choramos muito. Eu já tive que corrigir ele demais. Conheço a minha mãe, faz 24 anos que eu conheço minha mãe. Conheço os pecados dela. Conheço, eu sei que ela não é perfeita. Eu conheço um pouco de mim mesmo também. Eu sei que eu não sou perfeito. E você precisa andar com Deus, não é porque a gente não é perfeito, não é porque a gente não é imperfeito, não. Você precisa andar com Deus, porque você sabe que os problemas da sua vida são culpa da sua carne, não é dos outros.
E aí você assume para você. E aí você vive uma vida de quebrantamento. Você assume a sua responsabilidade, você se arrepende. Você tem coragem de tomar a sua cruz, você se humilha. E aí você prova do quê? Enquanto Adão prova da angústia, do remorso, do medo, da amargura, aquele que segue os passos de Jesus prova da restauração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar o seu coração. Se você reconhecer seus pecados, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, você precisa reconhecer os seus pecados, se humilhar, orar, buscar. Aí Deus vai sarar seu coração. Aí você vai provar restauração na sua vida. São dois estilos de vida muito diferentes. É disso que nós estamos falando quando nós estamos falando do Evangelho, irmãos. Que a nossa esperança não está firmada no nosso bom desempenho. Eu fui pregar sexta-feira e só voltei hoje de Guaratuba. Estava num retiro da igreja menonita. Tinha uma garçonete poderosa lá. E eu pequei. E depois do almoço, eu fui para o quarto e comecei a clamar a Deus. Fala: Deus, me perdoa, eu sou um pecador lazarento mesmo. Eu cobicei aquela mulher. Me lava do meu pecado. Esse sou eu, Deus. E eu sei que o Senhor só me usa por causa da sua graça. Irmãos, essa é a grande diferença de nós, que ouvimos e recebemos a mensagem do Evangelho, que recebemos o batismo, que fizemos a profissão de fé. É que nós, apesar de estarmos cheios de pecado, nós sabemos que existe perdão para nós. E quando nós humilhamos, Deus nos restaura. Amém? Aí nós experimentamos restauração na nossa história. Você sabe que você não está falando com alguém que está tentando parecer o que não é. Você sabe, né? Você sabe que eu não estou tentando parecer o que eu não sou. Porque eu não quero que você se inspire em mim, eu quero que você se inspire em Jesus. Então quanto mais você achar que eu sou legal, melhor. Que aí vai sobrar Jesus para te inspirar. Porque é só Ele que é bom. Eu quero encerrar esse momento e partindo para o momento da ceia. Dizendo para você o seguinte: o remorso é aquela culpa que você sente por causa dos erros e dos problemas que só te empurra para baixo. E aí você pensa assim: não vai dar certo mais. Olha só tudo o que aconteceu. Mas o arrependimento é uma dor que você sente e que te empurra para perto de Deus. É quando você olha para o seu pecado e você vê assim: eu fiz uma grande besteira. Senhor, eu preciso muito do Senhor. Olhar para o seu erro, em vez de te desmotivar, te motiva a buscar misericórdia diante de Deus. Nós precisamos disso. Amém. Irmãos, eu sou o maior de todos os pecadores aqui. Talvez eu deva mais para Deus do que todos vocês, porque Deus me concedeu o ministério do ensino. E Tiago, o apóstolo Tiago fala que eu vou ser muito mais cobrado que vocês, porque o mestre, ele tem muito mais responsabilidade. Talvez eu estou devendo mais para Deus do que vocês. Só que eu sei de uma coisa: o sangue de Jesus está sempre disponível para me lavar e me perdoar e para começar tudo de novo. Você precisa viver arrependimento nessa noite. Entregar sua vida completamente para o Senhor Jesus. E é isso que a ceia significa. Esse é o ritual que Jesus estabeleceu. E Ele fala assim: ó, esse aqui é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Hebreus fala que o véu foi rasgado. E que na verdade o véu é uma maneira simbólica de se referir à carne de Jesus. O véu que foi rasgado foi o corpo de Jesus na cruz. O corpo de Jesus foi rasgado. Imagina arrancar o seu braço e rasgar a sua carne. É isso que a Bíblia diz que aconteceu. E Jesus chega e Ele fala assim: esse é o meu corpo que foi rasgado por amor de vocês. E esse aqui, que é o fruto da uva, que é o suco da uva, esse aqui é o meu sangue, que foi dado por amor de vocês, para lavar vocês do pecado de vocês. Então sempre que vocês pecaram, não esqueça de uma coisa: nós fizemos uma aliança onde sempre existe perdão, porque a minha misericórdia dura para sempre.
Por isso, nesse momento, eu queria te convidar ao quebrantamento. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se a si mesmo para ver se estás na fé. Examine o seu coração. Eu queria te convidar, se o Espírito de Deus ainda não trouxe convicção para você dos seus pecados, eu queria te convidar a orar. Pedir para o Espírito de Deus falar com você, se você precisa se arrepender. Mas eu já te dou uma dica. Se você tem vivido com a consciência pesada, é porque você tem coisa para confessar. Se a sua vida anda pesada e triste, é porque tem coisa para confessar. É pecado acumulado, jogado debaixo do tapete. Busca Deus nesse momento. Sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor.
Sérgio aqui à frente. Queria honrar a vida do Sérgio agora, nesse momento, porque eu estava lá naquele acampamento e eu vi pelo menos uns 3 meninos com um chamado pastoral. E a gente vê tanta gente que Deus mexe com a vida, que Deus toca, que Deus fala, que Deus chama, e o cara não está nem aí, o cara vai embora. Queria que o John estivesse aqui também, mas ele não está, né? E desde os 3 anos atrás, quando o Sérgio chegou, ele tem caminhado junto com a gente aqui na igreja. Muitas vezes a gente tem jejuado pela igreja, a gente tem orado pela igreja. A gente tem se reunido para discutir sobre como a gente deve lidar com as pessoas e com os pecados das pessoas. E como a gente vai manifestar amor suficiente e corrigir ao mesmo tempo. E ele é homem de Deus no nosso meio. Alguém que Deus levantou, apesar de ser muito novo. Quando Deus me chamou, eu era mais novo que ele ainda. 21, você faz 21 em janeiro. Na idade dele eu estava plantando a igreja aqui. Eu estava começando a plantar a igreja. Estava terminando teologia. E ele tem sido bênção de Deus na minha vida demais, carregando fardo comigo, junto com outras pessoas também, como o Johnny, junto também com outros que por aí têm ouvido meu choro, mas de uma maneira especial eu queria honrar o Sérgio e o Johnny, porque nós somos aqueles que têm sido direcionados por Deus para assumir liderança da igreja a partir do ano que vem. Nossa organização da igreja vai ficar para março do ano que vem. Porque as coisas estavam acontecendo, só que elas estão muito corridas. A gente está vendo esse imóvel, a gente decidiu esperar mais um pouco. Janeiro, o Sérgio, o Johnny e o João e a Ana Paula e eu sei lá mais quem vai ter a viagem o mês inteiro na Avalanche, fazendo curso. No mês de fevereiro eu vou tirar minhas férias e eu vou também fazer curso e eu não vou estar aqui. Então a gente vai organizar em março. Mas eu queria honrar a vida dele e ao mesmo tempo também honrar a igreja, porque é muito bom, muito bom. Eu estava voltando do retiro e eu estava falando com o pastor que estava me dando carona. Eu falei assim, cara, é muito bom quando você consegue ir criando uma cultura na igreja onde eles vão entendendo que aquilo lá não é empresa, aquilo lá é família, que te deixa errar. Você pode errar aqui dentro, que você não vai ser crucificado. Isso é muito bom. E eu preguei três cultos lá. E eu falei, não estava aguentando mais, é hora de voltar para minha igreja, para pregar na minha igreja. Vocês são uma bênção, gente. Vocês são uma bênção na minha vida. Vocês me abençoam demais. Leandro, eu te amo. Todos vocês. Vilmar, obrigado, Vilmar. Está me aguentando há 4 anos, Vilmar. Maria Helena, os remanescentes. Só o Vilmar e Maria Helena estão aqui há 12 anos. O Vilmar estava meio por tabela, né, Vil? Vamos orar mais uma vez? Queria que você desse a mão para quem está do seu lado aí. Deus, obrigado pela obra que o Senhor tem realizado aqui na República, Deus. Obrigado pelo teu chamado na minha vida. Eu não mereço, Deus. Obrigado. Obrigado, Deus, por cada um que o Senhor levantou. Obrigado pelo Sérgio, Deus, que tem caminhado junto, Deus. Muitas vezes, Deus, a igreja não sabe honrá-lo porque ele é novo e por outras questões mais. Realmente há muita coisa a amadurecer ainda, mas Deus, ele tem sido um homem do Senhor no nosso meio. Louvado seja o Senhor por ele, louvado seja o Senhor pelas transformações em minha própria vida, Deus, imerecidas. Louvado seja o Senhor por essa igreja que ora por mim, que cuida de mim, que me abençoa, que me serve. Obrigado pelas pessoas que cortam meu cabelo de graça, pelas pessoas que trazem comida, doce, chocolate de graça,
Tantas vezes que o Léo pagou e deu coisa para mim, deu carona para mim, gente que me dá presente. Deus, obrigado, Deus. Essa igreja, Deus, é um exemplo de cuidado com o pastor. Eu quero honrá-lo, Senhor, nessa noite. Pedir que o Senhor derrame mais do seu Espírito sobre eles. Eu peço como pastor deles, Pai. Somos uma família, Deus. Sou feliz por estar aqui nesse lugar. Sou feliz por cada um que o Senhor trouxe, cada um que foi batizado hoje. Deus, obrigado pela Luciana, Jesus. Obrigado, Deus, pela Bruna, Jesus. Pela Karine, Senhor. Pela Tati, pela Basti. Jesus, obrigado pelo João. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um. Oh, Deus. Obrigado pelo Léo, Deus. Obrigado pela Nicole. Obrigado, Deus, por todos. Nós te exaltamos. Consagramos esses elementos aqui, Deus. O pão, o suco. Obrigado por nos salvar, nos predestinar, entrar na história, morrer por nós, nos encher de fé. Deus, obrigado pelos visitantes nessa noite. Nós os amamos. Em nome de Jesus. Amém.